Imagina a cena, plantão no pronto-socorro. Chega um paciente, dor no peito, falta de ar. E aí, pode ser tanta coisa. Será que foi um trauma fechado, uma queda que nem foi valorizada? Ou será uma pneumonia daquelas bem graves? Ou quem sabe, um TEP, um tromboembolismo pulmonar? O problema é que o quadro clínico é muito parecido. Como é que a gente decide o exame certo? E mais importante ainda, o que a gente tem que procurar nesse exame? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora. Na interpretação clínico-radiológica dessas três gigantes da emergência para a gente desvendar os sinais que vão definir o diagnóstico e, claro, a conduta. Então, para guiar o nosso raciocínio, eu montei um roteiro aqui pra gente. A gente vai fazer uma verdadeira jornada pelo tórax de emergência. Primeiro, o básico e fundamental. Vamos pegar na mão uma abordagem sistemática para o trauma. Isso é para garantir que nada, absolutamente nada, passe batido. Depois, a gente vai virar detetive de imagem, sabe? Para decifrar os padrões e principalmente as complicações das pneumonias. E por último, a gente vai rastrear o diagnóstico do TEP, que é aquele grande imitador, desde a suspeita inicial até a confirmação. Então vamos lá, vamos começar. Bom, vamos começar então com trauma torácico. Olha, quem já esteve num atendimento a um politrauma sabe o caos que é. E nesse caos, a nossa maior aliada é a disciplina, é ter um método. Ter uma abordagem sistemática não é só, uma boa prática, não. É o que vai separar um diagnóstico preciso de uma lesão que passa despercebida e que pode literalmente custar a vida do paciente. É por isso que essa abordagem que a gente vai ver, a de fora para dentro, é tão fundamental. Ela organiza o nosso pensamento e garante que a gente olhe tudo. Pensa no tórax como se fosse uma casa, ok? A primeira coisa no passo 1 é inspecionar as paredes e a estrutura, o arcabouço ósseo. A gente vai procurar ativamente por fraturas de costelas, de externo, de clavículas e também olhar as partes moles, ver se não tem um enfisema subcutâneo ali. Depois, passo 2, a gente checa se tem vazamento no espaço entre as paredes, que é um espaço pleural. Tá vazando ar, é um pneumotórax. Tá vazando sangue, é um hemotórax. Só então, no passo 3, é que a gente vai olhar para dentro da casa, para o parênquima pulmonar, caçando contusões. E por último, no passo 4, a gente vai checar a fiação e o encanamento, ou seja, o mediastino. Procurar lesão de grandes vasos, de esôfago, de via aérea. Seguir essa ordem impede que a gente se distraia com aquela contusão pulmonar gigante que chama atenção e acabe deixando passar uma fraturinha de primeira costela que pode ser o sinal de uma lesão de aorta, muito mais grave. E olha só essa tabela, ela mostra exatamente por que esse primeiro passo é tão vital. Uma fratura não é só um osso quebrado, é um mapa da energia do trauma. Pensa comigo. As primeiras costelas, de 1 a 3, são a armadura do tórax. Elas são curtas, grossas, protegidas. Para quebrar isso aí, a pancada tem que ser muito forte. Por isso, quando a gente vê uma fratura ali, acende um alerta vermelho para procurar lesão em estruturas vitais que estão logo atrás, como a aorta torácica. Agora, fraturas lá embaixo, nos arcos costais de 9 a 12, elas são como setas apontando para o abdômen. Sinalizam para a gente olha o fígado, olha o baço, entende? A fratura é o sinalizador que guia nossa busca por lesões que podem estar escondidas. Avançando agora para o espaço pleural, o pneumotórax. No raio-x, o que a gente procura? Aquela linha fininha da pleura visceral, deslocada da parede e ausência total de vasos na periferia, o pulmão fica bem preto ali. Mas a grande pergunta é, isso é um pneumotórax simples ou hipertensivo? E essa diferença, gente, é a diferença entre observar e ter que enfiar uma agulha no peito do paciente nos próximos 30 segundos. O sinal de alarme, desvio do mediastino para o lado contrário. Se o ar está empurrando a traqueia, empurrando o coração, a gente está diante de uma emergência médica absoluta. O retorno venoso está comprometido. Reconhecer isso na imagem é uma das habilidades mais críticas que existem na radiologia de emergência. Agora vamos para o parênquima. Imagina que o pulmão é uma esponja bem delicada, cheia de ar. Uma contusão é como se alguém desse um soco nessa esponja. Os vasinhos, os capilares, eles se rompem e a esponja fica encharcada de sangue e de fluido. Na imagem, isso vira o quê? Vira opacidades, muitas vezes com aquele aspecto de vidro fosco que aparecem bem rápido depois do trauma. A característica-chave aqui, para diferenciar de outras coisas, é que elas não respeitam as fronteiras dos lobos pulmonares. A lesão aparece onde a pancada aconteceu. É como um roxo, um hematoma. Ela não se espalha pelas vias aéreas como uma pneumonia faria. E por fim, o mediastino. Encontrar ar aqui, pessoal, é como ver fumaça saindo do compartimento do motor de um carro. Pode até não ser nada grave, mas a gente tem que partir do princípio que tem um incêndio até provar o contrário. E o incêndio, nesse caso, pode ser uma ruptura da traqueia, de um brônquio, ou, o que é pior ainda, uma perfuração do esôfago, que tem uma mortalidade altíssima. Claro, o ar pode chegar ali por alvéolos que se romperam, o tal efeito Mecklin, mas no contexto de trauma, investigar a lesão de via aérea ou digestiva é obrigatório. Muito bem, agora a gente muda o foco. Saímos das lesões do trauma e vamos para os invasores microscópicos, as pneumonias.
O tórax vira um verdadeiro campo de batalha, e a imagem nos dá uma visão privilegiada dessa guerra. O nosso papel aqui na radiologia é duplo. Primeiro, confirmar a suspeita clínica, identificar padrões que podem até sugerir qual é o bicho que está causando a infecção. E segundo, que talvez seja até mais importante, detectar as complicações que vão mudar da água para o vinho o tratamento do paciente. Vamos pensar assim, a pneumonia lobar é como uma inundação que preenche um cômodo inteiro da casa, ou seja, um lobo pulmonar. A inflamação começa lá nos alvéolos e se espalha de um para o outro, enchendo tudo com líquido, com exudato e criando aquela consolidação densa, homogênea. Já a broncopneumonia é mais como um incêndio que vai se espalhando pelos corredores, que são os bronquíolos. E aí cria vários focos de fogo em lugares diferentes. O resultado são aquelas opacidades em vários pontos mal definidas, que com o tempo podem até se juntar. Entender esses dois mecanismos ajuda muito a gente a interpretar a imagem e a pensar nos agentes mais prováveis. Agora uma pegadinha clássica, tanto para a prova de residência quanto para a vida real. Aparece uma opacidade redondinha bem definida no pulmão de uma criança com febre e tosse. O primeiro pensamento, claro, pode ser, nossa, um tumor. Mas nesse contexto, a resposta mais provável é pneumonia redonda. Por que isso acontece? Porque os poros de Kohn e os canais de Lambert, que no adulto ajudam a infecção a se espalhar para o lado, na criança ainda não são bem desenvolvidos. Então a infecção fica contida, formando essa massa. Saber disso pode poupar uma criança de uma biópsia de uma investigação super invasiva e desnecessária. A conduta é tratar e depois reavaliar com uma nova imagem. Diferenciar um abscesso de um empiema não é só um detalhe acadêmico, não. É uma decisão que muda completamente o tratamento. O abscesso é pus dentro do pulmão. Geralmente ele é redondo, tem uma parede grossa. Já o empiema é pus no espaço pleural, entre o pulmão e a parede do tórax. Ele se molda a esse espaço, fica com formato de lente, sabe? E ele comprime o pulmão. O sinal clássico do empiema na tomo é o split pleura sign, que é quando a gente vê o realce tanto da pleura visceral quanto da parietal, separadas pelo pus. Um abscesso pode até responder a antibiótico por mais tempo, mas o empiema quase sempre vai precisar de um dreno no tórax. A imagem aqui define a conduta. E aí a gente tem a pneumonia necrotizante. Isso aqui é o que acontece quando a infecção não só inflama o pulmão, mas literalmente o devora. O parênquima morre, ele se liquefaz e cria várias pequenas cavidades, mas sem aquela parede organizada de um abscesso. Na tomografia a gente vê áreas de baixa atenuação que não realçam com o contraste, dentro de uma grande área de consolidação. É uma das complicações mais temidas, geralmente causada por bactérias superagressivas, e é um sinal de que a batalha contra a infecção está sendo perdida. Exige um tratamento extremamente agressivo. E chegamos ao nosso último grande tema, o mestre dos disfarces, o tromboembolismo pulmonar. O TEP é a terceira principal causa de morte cardiovascular, mas é um diagnóstico que passa batido com muita frequência, porque os sintomas imitam dezenas de outras doenças. A suspeita clínica é o começo de tudo, mas é a imagem que vai bater o martelo e nos dar a confirmação. Olha, é preciso conhecer esses sinais clássicos para a prova, claro, mas a regra de ouro na prática é a seguinte: o achado mais comum no raio-x de um paciente com TEP é um raio-x normal. Eu já perdi a conta de quantos casos de TEP maciço eu vi com radiografias de tórax que não tinham absolutamente nada. Então fica a dica: se a suspeita clínica é alta, um raio-x normal não pode tranquilizar ninguém. Ele serve mais para excluir outras causas e deve, na verdade, acelerar o pedido do próximo exame. Portanto, o ponto crucial é esse. Diante de uma suspeita clínica de TEP, seja moderada ou alta, o exame padrão ouro é a angiotomografia computadorizada com protocolo específico. E a palavra protocolo é a chave aqui. Não é uma TC de tórax com contraste qualquer. O tempo da injeção do contraste é calculado com precisão para a gente fazer as imagens no exato momento em que o contraste está no pico dentro das artérias pulmonares. É isso que nos dá a melhor janela para enxergar o trombo. E é exatamente isso que a gente procura. Imagina a artéria pulmonar como um rio preenchido por uma água bem branca, que é o contraste. Um trombo é como uma pedra escura no meio desse rio. A água branca flui ao redor dela, mas a pedra em si permanece escura. Essa falha de opacificação, essa imagem escura dentro de um vaso branco, é o que chamamos de defeito de enchimento. É o sinal direto, inequívoco de TEP. Achou isso? O diagnóstico está feito. Esse gráfico aqui não é só sobre números, é sobre uma vida. É sobre um paciente que chegou no hospital mal conseguindo respirar, com o coração direito quase parando, sob uma pressão de 65 milímetros de mercúrio na artéria pulmonar. 7 dias depois, por causa de um diagnóstico certeiro e um tratamento rápido, a pressão caiu para 19, que é normal, essa pessoa está se recuperando. É por isso que o nosso trabalho de diagnóstico rápido e preciso importa tanto.
A gente não trata a imagem, a gente trata a gente. E esse gráfico é a prova viva do impacto do nosso trabalho. Para a gente fechar e levar para casa, aqui estão 4 pérolas para guardar no bolso do jaleco. No trauma, a disciplina do de fora para dentro salva vidas. Na pneumonia, a clínica manda e a TC é a melhor amiga para ver as complicações. No TEP, confie na suspeita clínica e não em um raio-x normal. E o mais importante de tudo, o contexto clínico é rei. Uma opacidade no pulmão sozinha não diz nada, mas no contexto certo, ela conta a história inteira. A jornada para dominar a radiologia de emergência é longa, é contínua. Cada imagem é um novo quebra-cabeça que nos desafia a juntar anatomia, fisiopatologia, clínica e, bom, embora eu não seja um ser de outro mundo para guiar todo mundo, eu posso deixar um conselho que transcende galáxias. A busca pelo conhecimento tem que ser constante. Então, siga os conselhos do ET Bilu e busque conhecimento.